Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus, nós estamos na Tua presença, te rendemos louvores, exaltamos o Teu santo nome, e nesse momento queremos rogar a Tua bênção sobre a nossa vida, e que a palavra do Senhor fale profundamente aos nossos corações. Nos ajuda a dar o recado de Deus nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Você já se encontrou em uma situação, por exemplo, de ter que tomar uma decisão e lhe apareceu duas propostas, por exemplo, e você ficou na dúvida de qual delas é, de fato, a verdadeira, aquela que você deve escolher e que não irá se arrepender. O que fazer, então? O que eu devo fazer para tomar a decisão correta? Se nós formos prudentes, por exemplo, se você for prudente, certamente você vai analisar com calma, analisar todos os fatos, todas as possibilidades, e então, diante daquilo que você analisou, você fará a decisão. Ou pode ser, de repente, imprudente e, de repente, ser envolvido por aquela aparente proposta que pode distrair você por suas tentativas de lhe conduzir por um caminho que você, se entrar por ele, pode descobrir que é uma grande armadilha. Nós vamos trabalhar um texto hoje, no qual Jesus fala sobre dois fundamentos. E ele fala dois tipos de solo, por exemplo, no qual um é um solo firme, seguro, e o outro é um solo arenoso, inseguro, incerto, falso. Só que existe uma única opção pela qual você então pode escolher acertadamente e ter segurança que, de fato e de verdade, a decisão que você tomou foi a decisão mais acertada da sua vida. Meus irmãos e meus amigos, eu quero dizer que nós, baseado nessa verdade mostrada por Jesus nesta noite, eu quero enfatizar a importância de se ter o cuidado necessário para se edificar sobre o verdadeiro fundamento. Como nós podemos edificar a nossa vida espiritual com segurança, para não corrermos o risco de fracassarmos e termos prejuízos que podem ser eternos. E é assim que nós queremos propor e lhes apontar duas maneiras pelas quais o homem reage à palavra de Cristo. E a primeira delas é ouvindo, praticando e permanecendo. E a segunda é ouvindo, não praticando e perecendo. E o texto que eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos é em Mateus capítulo 7. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 24 ao versículo 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa passagem bíblica é Jesus finalizando o seu sermão do monte, que envolve o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Meus irmãos, o Sermão do Monte é um dos momentos mais marcantes dos ensinos de Jesus. Ali ele ensina seus discípulos com autoridade em como viver como súditos fiéis em seu reino. Seus ensinos mostram os verdadeiros ingredientes da fé e como livrar-se da vida infrutífera e hipócrita, que era a vida proposta por aqueles falsos mestres e falsos profetas que viveram nos tempos de Jesus. Suas palavras são as palavras de poder do Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Daquele pelo qual suas palavras são nosso verdadeiro alimento espiritual, como Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Sermão do Monte aborda assuntos essenciais para uma vida focada em servir a Deus em obediência. Esse sermão inicia com as bem-aventuranças, que tratam dos parabéns, que é um significado desta palavra, bem-aventurança, bem-aventurado. É os parabéns que é aquilo que trata da compensação no juízo final, para aqueles que não retaliam, mas esperam a vingança divina, aqueles que são misericordiosos, que são puros, pacificadores e justos diante da perseguição. É sobre esses assuntos que Jesus fala nas bem-aventuranças. Além das bem-aventuranças, ele também ensina sobre outros temas neste Sermão do Monte. As características de um discípulo de Jesus, sendo sal e sendo luz neste mundo pervertido, sobre o divórcio, sobre os juramentos, adultério, vingança, amor ao próximo, prática da justiça, vida de oração, de jejum, os verdadeiros tesouros, sobre a idolatria, o risco da idolatria, sobre a ansiedade, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O juízo temerário, as duas estradas, os falsos profetas e, por fim, os dois fundamentos, que é o texto pelo qual nós lemos agora há pouco. Esse texto em questão, portanto, faz parte da seção final do Sermão do Monte, que envolve, a partir do versículo 13 até o versículo 29. Esta passagem bíblica como um todo é um apelo do Senhor aos ouvintes para que eles se ajuntem ao reino. Multidões de ouvintes periféricos seguiam Jesus. Daí então, ele se apresenta e procura ensiná-los para que eles entendam verdadeiramente o que é seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. As palavras de Jesus, elas declaram que participar do reino implica em alto sacrifício, como nós contemplamos aqui em versículos 13 e 14, quando ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Fala também sobre o discernimento, sobre os falsos mestres, por causa da sua falsa doutrina. Quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E por fim, além de ouvir o rei, o discípulo do reino faz do ensino do seu rei o alicerce sobre o qual constrói a sua vida. E é por isso que ele cita aqui, a partir do versículo 24, o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós podemos observar aqui nesta parábola de Jesus que o foco principal está sobre o tipo de fundamento pelo qual nós devemos edificar a nossa vida. A partícula pois, que nós encontramos aqui no versículo 24, ela indica que os ensinos de Jesus se referem ao contraste com os ensinos dos falsos mestres que ele acabara de citar no contexto anterior. O cuidado que seus discípulos devem ter com os ensinos que se apresentam como os ensinos ideais para um viver de acordo com a palavra de Deus. Mas no fundo, por trás de tudo isso, existe todo um contexto maligno que faz com que as pessoas não se aproximem de Jesus. Meus irmãos, a base, o alicerce, é aquilo que há de mais importante numa edificação. E o importante é dizer que nós não temos observado, por exemplo, nesta edificação, como é a situação da sua base. Me lembro, por exemplo, de um pastor americano que estava num estado pregando numa conferência, e ele, então, após a conferência, retornou para a Califórnia, seu estado natal. E aconteceu ali um grande terremoto. E quando ele chega na sua cidade, preocupado, evidentemente, com o resultado de toda aquela tragédia, ele começa a ter as informações de que os irmãos da igreja foram preservados com vida, as suas casas também estavam preservadas, inclusive a igreja. Mas nos Estados Unidos eles levam muito a sério essa questão aí de fazer as investigações, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de defesa civil. Quando as encostas nos morros, com as enchentes, derrubam as casas, ou às vezes se preservam a casa e ela está ali, e aparentemente ela demonstra que está tudo bem. Quando investigaram aquela igreja, descobriram que a sua base não tinha mais como resistir o peso do prédio, ou seja, a edificação.
desse reino de Jesus, que é o Senhor e o Rei, a obediência é a palavra-chave. Na parábola citada por Jesus, ele fala de 2 fundamentos, onde ele apresenta um como sendo seguro, firme, e o outro como sendo falso. Ao final, a resposta em obediência aos seus ensinos é o que fará a grande diferença, pois um fundamento exprime segurança e o outro não tem estabilidade em si mesmo. A prudência e a insensatez dirão em qual fundamento alguém pode estar inserido. É aqui onde eu quero que você preste bem atenção, caro ouvinte. Então vamos ver a primeira maneira de reagir à palavra de Cristo, que é ouvindo, praticando e permanecendo. Voltemos ao texto, no versículo 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Nos tempos de Jesus, os rabinos, eles discutiam o que era mais importante: ouvir a lei ou praticar a lei. É verdade que eles concordavam que ouvir e praticar era importante, mas a grande maioria dos rabinos, eles concordavam que ouvir era mais importante, porque se você não ouvir, você não pode praticar. Enquanto o fundamento de uma parábola semelhante à de Jesus, contada pelos rabinos, era a obediência à Torá, o fundamento da parábola de Jesus são a obediência às suas próprias palavras. Quando ele diz aqui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, há uma possessão aqui. Nenhum mestre jamais reivindicou a autoridade para as suas próprias palavras, como Jesus o fez para si mesmo. Nos versículos 28 e 29, finalizando o sermão, ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, da doutrina dele mesmo, porque Jesus é o Senhor da palavra. Ele é a própria palavra. Eles se admiravam, eles estavam extasiados, perplexos, admirados, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade. Saiba você de uma coisa: esta palavra pela qual nós estamos lendo aqui, através dos versículos bíblicos, ela sai com autoridade sobre a sua vida. Ela sai com poder sobre a sua vida. Ela exerce influência nas suas decisões, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nos seus planos. Ela tem poder para transformar o seu destino. Meus irmãos, ouvir e praticar é a base do ensino de Jesus. E Tiago nos ensina muito bem que é bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele diz em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele diz mais: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É aquele que receberá o parabéns no final de tudo, no dia do julgamento. O homem prudente é aquele que é sábio, que edificou sua casa, ou seja, a sua vida e as suas atividades sobre a rocha, que é Jesus Cristo, resistindo assim à ação devastadora do tempo e da eternidade, as provações, as tentações e, por fim, o grande dia do julgamento. Meus irmãos, haverá um julgamento. Haverá um julgamento e as pessoas ignoram isso. O homem, por ter uma vida distante de Deus, ele não para pensar que um dia haverá um julgamento.
um julgamento pelo qual será apresentada a sentença. Aqueles falsos mestres, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia, no dia do juízo. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O homem prudente é um homem de bom senso e entendimento, que, prevendo o mal, se protege em busca do melhor fim e se propõe buscar o melhor meio de alcançá-lo. A verdadeira sabedoria consiste em moldar a vida na edificação da nossa salvação por meio da rocha que é Jesus Cristo, nos apoiando apenas em sua graça, voltando-nos para a sua palavra e dependendo do seu Espírito. É render-se a Cristo, é reconhecer a sua incapacidade de por si mesmo salvar-se, de pleitear algo pelo qual não nos pertence. A salvação é um dom de Deus. Em nossa vida, meus irmãos e amigos, nós passamos por provas, e muitas delas, às vezes, são muito duras. O texto nos apresenta que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Essas mesmas coisas também aconteceram com a outra casa, a casa do homem insensato. Mas há uma grande diferença aqui. É onde essa casa foi edificada, aonde ela foi posta. Quão desejável nessa hora é ter um lugar seguro para se abrigar, se proteger, no momento que vem, por exemplo, problemas sérios de saúde, ou então a perca de um ente querido, ou uma insegurança financeira. Ontem eu soube de 2 notícias tristes. Ainda estava finalizando esse sermão, quando a minha esposa me diz que o esposo de uma prima dela falecera, infarto fulminante. Eu fiquei considerando isso. E a segunda notícia foi uma amiga que descobriu, agora, um CA na mama. Como é que fica a nossa estrutura diante dessas circunstâncias? É evidentemente que a terra sai dos pés. Para a pessoa que está sofrendo o problema, para os familiares, o seu ente querido que foi-se, há um abalo emocional, psicológico, há muitas dúvidas, muitas incertezas. O que fazer? Como fazer? Com quem me apegar? Aonde me segurar? Estar em Cristo é o recurso seguro, é estar preparado para as tempestades da vida, é confiar em suas promessas e em sua proteção, e ter a esperança do céu, por meio do seu sangue, que Ele derramou por nós. As calamidades da vida podem surgir contra nós, mas baterão inofensivamente. Podem deixar algum tipo de marca, algum tipo de cicatriz, mas há uma cura. Há uma libertação, há segurança. Em Cristo nós podemos confiar, porque além dele prover o nosso cuidado, a nossa proteção, enquanto estamos aqui, nele nós temos a segurança da vida eterna. Para Charles Spurgeon, aquele que pratica a palavra é o que está atento a 2 palavras mencionadas por Jesus nesse contexto, que são de suma importância. É a palavra entrai, no versículo 13, e a palavra acautelai-vos, no versículo 15. Entrai pela porta estreita. Eu digo para você, se ainda não entrou,
entre pela porta estreita. Para a maioria dos judeus, por exemplo, a imagem de dois caminhos era comum. Um caminho que conduz para a morte e outro que conduz para a vida. Isso está manifesto lá em Deuteronômio 30:15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Assim como não era comum para eles a declaração de Jesus, de que são poucos os que entram pela porta estreita, pois para os judeus eles se consideravam que todos eles, com exceção de alguns poucos, estavam salvos. Quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, são poucos os que entram por ela. Mas, meus irmãos, o evangelho que minimiza a verdade da vida cristã está longe de aproximar as pessoas de Cristo. Pelo contrário, só afastam as pessoas de entrarem pela porta estreita. A porta estreita aponta para a fé unicamente em Cristo. E essa fé é provada por uma vida que não é um mar de rosas. A vida cristã não é um mar de rosas. E quem vive a vida cristã sabe que ela não é um mar de rosas. Mas quem enfrenta as adversidades a ela imposta, sim, isso é a grande verdade. Aquele que vive a vida cristã, ele tem coragem de enfrentar as adversidades, porque ele está posto sobre a verdadeira rocha, o verdadeiro alicerce, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas para tanto, meus amados irmãos, viver a vida cristã implica em dizer não para o pecado, implica dizer sim para Jesus, implica viver uma vida de santidade, conduzida por aquele que é o único caminho que conduz a Deus. Meus queridos, o homem prudente, ele entra pela porta estreita, pelo caminho apertado. Ele ouve o convite de Jesus que diz, entrai pela porta estreita, e ele apressadamente entra, porque ele reconhece o chamado do Senhor. E ele confia nesse Senhor, que entrando por ele, ele está dentro do reino de Deus. O homem sensato, ele obedece fielmente a tudo que existe dentro do reino, por cuja porta ele entrou. É fiel aos ensinos do Evangelho, crê no testemunho de Jesus e goza da comunhão dos mistérios do reino. Entrar pela porta estreita é viver o gozo de uma vida abençoada e intimidade com o Senhor. A outra expressão que Spurgeon usa, cautelai-vos, é se referindo aos falsos profetas. Os falsos profetas, por exemplo, eles eram comuns no tempo do Antigo Testamento. Eles profetizavam o que os reis e o povo queriam ouvir, afirmando ser uma mensagem da parte de Deus. Jesus, portanto, ele alerta contra esse tipo de gente, que se apropria de palavras bonitas, envolventes, mas no fundo, suas verdadeiras intenções são movidas pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder, pelo prestígio, buscando a sua própria glória. É possível, por exemplo, um líder religioso orar e alguém ser curado. É possível um líder religioso fazer isso. Mesmo estando em desobediência a Deus, é possível um líder religioso pregar num púlpito como este aqui e alguém se converter ao Evangelho. Sabe por quê? Porque a ação é de Deus, por misericórdia e graça. Portanto, os milagres pelos quais Jesus se refere aqui, não temos profetizado em teu nome, não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Pessoas que usam o nome de Deus. Saul, o rei Saul, mesmo em desobediência a Deus, ele profetizou. Jesus admoesta que seus seguidores se afastem dos falsos mestres, baseado no Salmo 6, que trata do reclame do justo, quando diz lá, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Os falsos mestres até se apropriam disfarçadamente da mensagem do Evangelho, mas o tempo apresentará os seus frutos. Discussões, divisão, perversão da fé
e a autodestruição por heresia, quando diz aqui em 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do meu povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Com Deus não se brinca. Quando você ouvir a palavra de Deus, entenda uma coisa: é Deus que está falando com você, e Ele não brinca quando Ele fala conosco. Quando Jesus aponta que só há um caminho, só há uma porta, só há um fundamento, Ele está dizendo que só existe uma possibilidade. Ao homem prudente, Deus concede o discernimento para compreender e combater os ensinos heréticos e viver para a glória de Deus. O que mais existe no nosso mundo, e mesmo dentro do contexto evangélico, você abre o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, a sua TV, existe uma enxurrada de opções falando sobre Deus. Mas cuidado, muitas delas, uma grande maioria, é para lhe fisgar, para que você não entre pela porta estreita. São dissimuladores da palavra, que vivem para a sua própria glória. Mas há também aqueles que estão dentro da igreja, dando glórias a Deus, dizendo Senhor, Senhor, mas as suas vidas são desprovidas do verdadeiro temor a Deus. Essas pessoas saem da igreja, e pela sua mesma boca, pela qual ele profere a bênção, ele também profere maldição. São maledicentes, mentirosos, estão vivendo, se deliciando no pecado. Para esses, o que os espera é a condenação. Ouvir, praticar, traz como consequência permanecer. Lembre-se do versículo que diz que vieram as tempestades, os ventos, todo tipo de intempérie, mas permaneceu firme, porque estava firmado na rocha, que é Jesus. Os verdadeiros filhos de Deus, eles permanecem, eles perseveram, são provados, mas vivem para a glória de Deus, porque estão dentre aqueles pelos quais Jesus chama de um homem prudente. Em segundo lugar, a segunda maneira de reagir à palavra de Cristo é ouvindo, não praticando e perecendo. Versículo 26 e 27, que diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As mesmas coisas aconteceram com a casa firmada na rocha. As mesmas coisas aconteceram nessa outra casa. A diferença é o tipo de fundação pelo qual ela foi feita. Meus irmãos, lá na Palestina, em determinados períodos do ano, é uma região que não chove muito, mas pelo seu relevo, pela sua geografia, naqueles períodos chuvosos, as águas se acumulam, se direcionam para o Jordão. Então, aquelas casas que são plantadas à beira, por onde aquelas águas passam,
aquelas que são feitas em solos arenosos, não fica uma. Não fica uma. Pelo fato de terem sido construídas em locais inseguros. Elas estavam sujeitas a qualquer momento sofrer danos irreparáveis. Então, para os judeus, ouvir Jesus falando uma parábola a respeito desse tipo de edificação, ficava muito fácil para ele, na memória, raciocinar e entender sobre o que Jesus Cristo estava falando. Aquilo para ele era muito peculiar. A casa edificada na areia, ela também sofre as mesmas intempéries que a casa edificada sobre a rocha, mas ela não tem sustentação em si mesma, não resiste e é totalmente destruída. Assim é um homem insensato, ele é louco, ele é tolo. Ele sucumbe em meio às suas próprias convicções e pecados, pagando um preço eterno de sofrimento. Uma pessoa que morre sem Cristo, ela está condenada à eternidade em sofrimento. Às vezes, esse tipo de homem até ouviu a palavra na igreja, ou até mesmo ele ensinou na igreja, mas uma coisa ele não fez: o próprio ensino que ele deu, ele não tomou para si os ensinamentos para praticá-lo. Meus irmãos, as casas do homem sensato e do homem insensato poderiam até parecer igualmente seguras por muito tempo, mas quando a tempestade veio, a casa do insensato foi destruída totalmente. Assim também é com a vida daquele que ignora as palavras de Cristo. Ouça com atenção. Perceba. Quando você vira as costas para Jesus, você está ignorando a própria palavra de Deus. Na Bíblia de Genebra tem uma citação que diz o seguinte: não são afirmações ou sentimentos de intimidade com Jesus que importam, nem as boas obras, entre aspas, mesmo as mais miraculosas. O que importa é somente fazer a vontade do Pai. Isso envolve conhecer Deus, ou melhor, ser conhecido por Ele. Por isso que lá em 1 Coríntios 8, 2, 3 diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E diz mais em 2 Timóteo 2,19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vejam que não é brincadeira andar com Jesus. Não é o fato de se conhecer a palavra que fará a diferença, meus irmãos e amigos. Ambos os homens da parábola, eles são ouvidores da palavra. Observe que diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e a outra ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então os dois homens, eles ouvem a palavra. A diferença está não é em se conhecer sobre a fé verdadeira, ou o que é o arrependimento, ou você saber que Jesus é o Salvador. Não é essa a diferença. Até os demônios sabem disso. Tiago diz lá em Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. Mas lembram o que o pregador falou domingo próximo passado? Eles creem, mas eles não invocam. Eles creem, mas eles não adoram. Então você saber que Jesus salva é uma coisa. Você invocar o nome de Jesus é outra coisa. Você adorar Jesus, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, o seu Salvador, o Deus feito homem que morreu pelos seus pecados. A grande diferença é ter a vida entregue aos cuidados de Jesus Cristo.
R.C. Sproul, no seu comentário exegético em Mateus, ele diz o seguinte, sobre Irineu, um apologista do segundo século que combateu os gnósticos. Abre aspas. Irineu voltou-se para o Novo Testamento e lembrou o povo de como Jesus tinha de se defender contra os fariseus de sua época, mostrando-lhes suas posições inconsistentes. Os fariseus afirmavam amar Abraão, mas Jesus disse, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Em João 8,56. Os fariseus afirmavam amar Moisés, mas Jesus disse, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. João 5,46. Os fariseus alegavam amar a Deus Pai, mas Jesus disse, quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Em João 5,23. Os fariseus, portanto, eles não podiam rejeitar Jesus sem rejeitar Abraão, Moisés e até mesmo Deus Pai. Fecha aspas. Portanto, meus irmãos, ao homem insensato, aquele que apenas conhece a palavra e não a pratica, assim como os fariseus, hipócritas do tempo de Jesus, esse homem ele não conhece a Deus, pois jamais creu nos ensinos de Jesus. Esse é o alerta que eu estou lhes dando nesta noite. Você precisa crer nos ensinos de Jesus. O que lhes restará é ouvir o que diz o Senhor Jesus aqui em versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esta é a palavra de Jesus naquele dia para os falsos profetas, falsos mestres e os seus seguidores, aqueles que não creram no seu nome. Essa expressão, nunca vos conheci, é semelhante à expressão, vocês não são meus. Vocês não me pertencem. Sobre as falsas ilusões daqueles que querem se sustentar nas suas próprias construções, Charles Spurgeon diz o seguinte, a mera religião formal e a hipocrisia, das quais muitos se apropriam, provam, afinal, ser coisas difíceis de se manter. E diz mais, é mais difícil sustentar a mentira do que apoiar a verdade, pois há nisso o total apoio de Deus, que abomina tudo que é falso, mentiroso e irreal. Fecha aspas. Portanto, viver uma vida de hipocrisia, julgando-se entendido sobre as coisas do reino de Deus, sem uma vida de obediência à sua palavra, é enganar-se a si mesmo. Em que você está preso? O que tem iludido a sua vida? É a sua religião? Ou você acha que são as boas obras? Cuidado, isso é ilusão. E contra a mentira, Deus tem toda a verdade. Por outro lado, meus irmãos, as casas construídas sobre a rocha, que também eram comuns naquelas localidades, sofriam as mesmas intempéries, mas eram conservadas por sua fundação. O que faz a grande diferença na vida de um homem é aplicar em obediência àquilo que ouviu, que aprendeu da parte do Senhor. Essa é uma prova cabal de que há uma relação de intimidade, de amor entre o Senhor do reino e os seus súditos. Eu pergunto para você, como é a sua relação com Deus? Existe, porventura, intimidade? João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e também será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que tipo de obediência você tem prestado à palavra de Deus? Como é o seu relacionamento com ele? Você tem coragem de levantar os olhos e adorar o Senhor? João também diz em 1 João, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é o seu procedimento? Como é o seu estilo de vida? No seu viver, na sua labuta, no seu dia a dia. Deus é glorificado? Queremos concluir dizendo o seguinte, meus irmãos. Nós queremos fazer aqui algumas considerações e aplicações. Primeiro, dizer que a insensatez ela é inconsequente. E aqueles que por ela são envolvidos, eles ouvem a palavra, mas eles não praticam. E, consequentemente, eles estão perdidos. Eles perecerão. Em segundo lugar, dizer que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra principal. Ele é o alicerce, a base na qual a igreja foi implantada. Os ensinos dos apóstolos retratam os ensinos de Cristo. Na igreja, através desses ensinos, nós somos edificados espiritualmente. 1 Pedro 2, 7 e 8, ele diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E demais também Efésios 2, 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em você. Para você, Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra angular, aquele pelo qual a igreja está plantada, a sua vida está plantada em Cristo. Você sente firmeza nisso? Que você tem a salvação e a vida eterna? Jesus é o verdadeiro caminho para a vida eterna. É a porta estreita pela qual entramos no reino de Deus. Ter a vida alicerçada nos seus ensinamentos é a maior prova de que compreendemos tudo que Ele fez por nós, o seu sacrifício substitutivo, e expressamos isso por meio de entrega da nossa vida, uma vida em obediência à sua palavra. Ser um homem prudente é ouvir, praticar e permanecer firme na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias, pois sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A você, meu amado irmão, nós recomendamos que você tome a decisão sincera de ler a Bíblia regularmente, se você não tem feito isso, porque ela é o alimento espiritual pelo qual Deus se manifesta para nós, para que nós então procuremos obedecer aos seus mandamentos. Separe um momento especial com o Senhor, praticando uma hora devocional. Faça isso pensando em você e faça isso pensando nos seus, pensando nos seus filhos, a futura geração. Não ignoremos a palavra de Deus, porque ela é o verdadeiro alimento para a nossa alma. Outra coisa também quero dizer: tome a decisão firme de se congregar, porque aqui é o local onde nós aprendemos juntos, aqui nós somos exortados pela palavra, aqui nós comungamos da mesma fé, aqui nós somos usados por Deus para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, e outras pessoas são usadas por Deus para ser um canal de bênção na nossa vida. Participe, não se recolha. Não recolha os seus dons e talentos. Não faça isso. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Mostra-me em que eu posso te servir. Se você tem se sentido uma pessoa assim inútil,
Se você tem se sentido uma pessoa distante, afastada, por todo e qualquer motivo, saiba de uma coisa, entregue para o Senhor, apresente a sua vida, confesse seus pecados, se reintegre, participe. Meus irmãos, será que nós temos noção do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que tem a vida entregue nas suas mãos? Nós não podemos nos conformar em viver uma vida mediana em relação ao Evangelho. Saiba que Deus quer usar você. E por fim, quero dizer para você que ainda não é um crente que está aqui nesta noite. Creia em Cristo. Confesse a sua fé publicamente. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Se apresente para Jesus. Firme os seus passos, a sua fé, a sua vida espiritual naquele que é o único que pode te dar a vida. Se você tem ouvido a palavra de Jesus, renda-se a Ele. Entre pela porta estreita. Ele é a porta. Ele é o verdadeiro caminho, o único caminho que pode levar alguém ao nosso único Deus, Senhor das nossas vidas. Que Deus se digne nos abençoar. Queremos orar, meus irmãos e amigos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, que é poderosa e fala aos nossos corações. Obrigado por esse texto bíblico pelo qual Jesus nos adverte, nos mostrando, nos aconselhando que Ele é o único caminho, Ele é a rocha a quem nós podemos nos firmar. Sem Ele nós estaríamos perdidos, Senhor. Nós queremos te louvar por isso, porque o Senhor tem nos livrado dos falsos profetas, dos falsos mestres, desses ensinos heréticos que pervertem o Evangelho, que oferecem um falso Evangelho. Nós queremos te louvar por esta igreja, Senhor, que o Senhor tem usado como instrumento de propagação da tua santa palavra. Portanto, nos ajuda, Senhor, a praticarmos aquilo que temos ouvido e aprendido da tua parte. Nos ajuda como teus filhos. E rogamos por aqueles que ainda não creram, Senhor, que eles se sintam impactados e que se convertam dos seus maus caminhos, se arrependendo dos seus pecados, entregando suas vidas a Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu morreste por nós e em Ti nós temos a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém.